Você que trouxe sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo de números... Opa, sumiu. Agora sumiu. Esse meninão. Capítulo de número 6, a partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 1. Ok. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Pai, mais uma vez obrigado, porque diz a tua Santa Escritura: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali tu estará. Pai, estamos em muito mais do que 2 ou 3. Então a tua palavra está se cumprindo nesta noite, porque essa já é uma santa promessa do Senhor. Mas também, ó Pai, o Senhor tem nos ensinado que aquele que buscar com fé, aquele que ler a tua palavra e temer a ti, o Senhor, ó Pai, capacita. Teu Santo Espírito ilumina e ensina e revela aos olhos, à mente, ao coração, o que o Senhor tem para cada um de nós. Então, nessa noite, ó Pai, alimenta a nossa fé, instrua-nos, aperfeiçoa-nos, nos ensina, nos eduque, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu acredito que essa palavra de hoje, em vez de eu pregar, quem talvez poderia pregar seria o nosso irmãozinho Tiago, porque esse estudo aqui foi algo que nós estudamos juntos nos nossos encontros de discipulado, e nas minhas perguntas, nossa caminhada junto, falou: pastor, Deus falou tanto comigo aqui. Aí depois eu falei para ele: sabe aquilo que Deus falou contigo? Vou transformar no sermão também, porque assim como a palavra tem falado contigo, fala comigo e fala com a tua igreja. E eu tenho feito um desafio para o Tiago, e nesse dia ele externou isso aqui. Quando você lê a palavra, você lê apenas como um livro corrido? Ou você para extrair deste livro alimento? Quando você lê a Santa Palavra, você lê como algo que eu devo ler. Deus mandou ler, a igreja, o pastor mandou ler, eu tenho que ler. Ou você consegue extrair dela alimento? Ler a palavra de Deus é como você estar na frente de uma prateleira de supermercado com muitos alimentos, mas eles não estão prontos para ser comidos. Algumas frutas, talvez. Talvez essas sejam os textos mais conhecidos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você come essa maçã, fácil de ser comida e digerida.
Mas aí você pega alguns textos e fala assim: nossa, isso aqui está parecendo um abacaxi difícil de descascar. Isso aqui está parecendo uma abóbora cascadura. Até eu preparar isso aqui, muitas horas de cozido. Como que eu tiro esse alimento espiritual para mim? Qual que é a tua impressão diante da palavra de Deus? Como uma fruta, você come rápido, fácil de transformar ela em alimento? Ou um legume que precisa ser descascado, limpado, lavado, preparado e, se for nas mãos do irmão Ismael Facion, ali com muito carinho, até chegar no prato? A Bíblia tem essas nuances. Alguns são mais fáceis, mas você tem que, não por uma questão de ser fácil ou difícil, mas uma questão de entrega ao texto, você parar e perguntar: Deus, e aí? O que o Senhor quer comigo? E o irmãozinho Tiago compartilhou algumas coisas que Deus falou com ele neste texto, e eu senti desafiado a trazer algumas coisas que Deus falou ao meu coração sobre este texto. Eu não vou dizer o que Deus falou para o coração dele, porque isso é particular dele. Mas diante do nosso papo, o que Deus falou comigo. E desse encontro nosso semanal, esse foi um dos textos. E eu quero trazer como título: o que Deus tem te dado, ninguém pode roubar. O que Deus tem te dado, ninguém pode roubar ou tirar. Por que isso? E o que Deus tem nos dado? Vamos extrair desse texto este alimento para nós. Até agora parece aí uma grande abóbora cascuda. O que Deus vai falar comigo diante desse texto? Vamos começar a descascar a abóbora, tirar as sementes, esta cascadura. Esse verso começa aí no capítulo 6, verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Que terra é essa? Terra de Nazaré. Talvez na sua Bíblia tenha um título, negrito. Na minha tem: Jesus prega em Nazaré. Não a tua cidade de nascimento, que é em Belém, mas essa cidade de criação, onde ele se desenvolveu, onde José e Maria habitavam. Foi para Belém, nasceu Jesus e voltou, se criados lá. E aí Jesus, das suas andanças, pregações, curas, decide voltar para Nazaré. Verso 2: chegando o sábado, passou a ensinar nas sinagogas. E muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ainda alguns admirados, mas de certo modo desconfiados. Mas não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Esse verso 2 e 3, especialmente o 3, nos mostra algo muito doído no ministério de Jesus. Mas, mais especificamente, o 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Se você ver vários textos nos evangelhos, você vai ver que Jesus saiu a ensinar. Interessante que ele começa o texto aqui no verso 2, passou a ensinar, e que lá no final do 6, como termina?
percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus tem como uma das designações do seu ministério ensinar o reino de Deus. Ele veio para implantar e ensinar o reino de Deus, para pregar o evangelho da salvação, da qual ele mesmo é o carteiro e a mensagem. Jesus chega a Nazaré, talvez com dúvidas de quem ele é, com dúvidas do que ele tinha para fazer, com dúvidas de qual era a sua mensagem, qual que era o seu trabalho. Com certeza não. Jesus chega com uma tarefa, com um chamado de Deus Pai a ensinar. E ele vai lá na sua terra cumprir este chamado, esta missão. O primeiro tópico para nós é o chamado de Deus para nós. Você foi chamado a ser cristão. Você foi designado para Deus a ser filho escolhido de Deus. Você não senta aqui nesse banco à toa. Deus um dia, lá do céu, apontou o dedo para você, tocou na sua mente, tocou no seu coração, falou: venha, filho meu. Aí você, diante daquela majestade, daquele brilho, daquela comoção, daquela emoção, daquela convicção, disse: sim, papai, eu vou ao teu encontro. E viver com o Senhor é manter este encontro contínuo. Deus nos chamou a ser um cristão e a pregar o evangelho a toda criatura, a ser um soldado no exército de Cristo. E ser um soldado no exército de Cristo passa por algumas dificuldades que nós vamos ver aqui. Vem algumas opressões, vem umas revoltas contra. Eu não sei quanto de vocês sofreram dentro da sua casa, da sua família, quando você se tornou um cristão. E aqui Jesus, mesmo sabendo e tendo convicção do seu chamado, teve que enfrentar os seus parentes, seus irmãos, seus vizinhos, os amigos da cidade. E aqueles que o conheciam, falou assim: não é este o carpinteiro, filho da Maria, daquela mocinha nova, que engravidou meio estranho, daquele moleque muito novo, ela muito novinha. Olha, tem coisa aí. Acho que ela traiu José. Você não duvida que muitos duvidaram da moral de Maria? Muitos, mas não foram poucos, não, muitos. A ponto de constranger José, ele queria abandonar Maria. Eles sofreram perseguições, acusações, preconceitos pelos vizinhos, pelos amigos, pelos parentes. Fico imaginando a cara que, tantas caras e bocas que José teve que enfrentar, e Maria, então, pior para ela. Imagina, o noivado naquela época tinha peso de casamento. Noivado, José e Maria estavam noivos, e ela engravida. Mas as responsabilidades, os direitos não são os mesmos, mas as responsabilidades são. E quando Maria engravida, sem ter se deitado com José, isso tinha peso de adultério. E Jesus nasce vamos com toda certeza, nessa bagunça humana, mas não celestial. Nessa bagunça cultural. Então, Jesus sabe que é desde pequeno viver nesse conflito entre os vizinhos. Maledicências, provocações, gente falando mal. Eu tenho certeza que Jesus, José e Maria enfrentaram isso.
Muitos talvez não gostam por você estar aqui, por você carregar uma Bíblia. Mas por que, pastor, que eles não gostam? Uma vez meu pai teve que escutar de um cunhado, esposo da minha tia, né? Que ele tinha abandonado a igreja de origem, a igreja da infância. Falou, mas não dá para continuar, eu me converti e agora eu conheço as escrituras, eu não posso continuar nesta mesma religião. Mas você não pode abandonar. Mas por que eu não posso? Por que você não pode abandonar a igreja dos seus pais? E daí? Nesse dia era um churrasco de casamento de um primo meu, e esse meu tio saiu da mesa e foi embora do casamento, indignado porque meu pai manteve a palavra dele de permanecer fiel às escrituras. Alguns parentes não vão te entender por que você tem buscado a Deus, por que você tem orado e lido a palavra, por que você tem deixado algumas coisas para trás, tem buscado outras coisas. Por que isso? Jesus voltou para a sua terra para pregar, mas nesta terra ele não foi bem aceito. Mas mesmo assim ele voltou lá, ficou lá algum tempo, pregando o Evangelho. Ele sabia de qual era o seu chamado, a sua convicção. Jesus sabe por que ele veio e para quem ele veio. Você sabe por que você está aqui? Você sabe a caminhada da fé? Talvez não sabemos o que nos espera, mas você tem preparado para as objeções, para as lutas? Se Jesus enfrentou lutas, quer dizer também que nós vamos enfrentar. O personagem bíblico do Novo Testamento que mais sofreu após Cristo foi o próprio apóstolo Paulo. Perseguições, prisões, açoites, naufrágios, até morrer numa prisão. Mas ele sabia porque ele estava lá. Nós muitas vezes, quero dizer, muita gente, abandona a fé, abandona a igreja, mas não é porque Deus não presta mais ou a igreja não presta mais. É porque muitas vezes nós não entendemos o que é ser cristão. Já disse algumas vezes na igreja, mas sempre vale repetir. Para mim não existe ex-evangélico. Um alguém que esteve aqui um dia. Para mim esse nunca esteve aqui convicto do que ele estava fazendo, convicto do que estava dizendo crer. Jesus sabia o que ele veio fazer aqui, e por isso as dificuldades não mudou a sua convicção. O chamado de Deus para nós, você foi chamado a fazer parte dessa família da fé, desta família espiritual. Você foi chamado a fazer parte do plano de Deus, do reino de Deus, e também recebeu um chamado ministerial, uma ferramenta para exercer essa vida cristã. Você recebeu talentos. Todos nós recebemos de Deus 12 talentos. Uns receberam um pouco, outros um pouco mais, outros um pouco mais, mas a ninguém ficou sem. Deus tem dado talentos, nós não podemos negligenciar, deixar de exercer os dons e talentos e os ministérios que Deus nos confiou. Você tem que saber por que você está aqui. Do verso 3 em diante, então, escandalizavam-se nele.
poucos creram em Jesus. Poucos creram em Jesus. Lá na cidade de Nazaré, obviamente. Eu acredito que poucos creem em você. Por que você seria melhor do que Jesus? Por que você acha que todo mundo está a seu favor? Nós não temos unanimidade. E ninguém precisa buscá-la, que não há necessidade. Jesus prega, ensina a verdade, prega o reino, tem autoridade para isso. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. Ele fala com autoridade que eu não tenho, a não ser que Ele me dê. E a autoridade que nós pregamos é a autoridade dada por Cristo, por isso pregamos em nome de Cristo, oramos em nome de Cristo, a autoridade é dele que nos é dada. E a autoridade de origem pertence a Ele. Então o que Ele falava era poderoso, era maravilhoso, era santo, era perfeito. E alguns não creram. Imagina nós que somos fracos, pecadores, limitados, cometemos erros, apesar que tem alguns que se acham que não cometem, mas todos nós cometemos, uns mais, outros menos, uns mais vergonhosos, outros mais disfarçados, todos nós erramos. Mas mesmo assim, estamos cumprindo o chamado que Deus nos deu. E por causa destes erros, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os amigos da cidade nos conhecem. Conhecem a nossa história, conhecem o nosso passado e, por que não dizer, conhecem os nossos pecados. Aí vai dizer: você não é... Alguns que me chamam: você não é o Leandrinho? Aquele molequinho lá que nasceu no Santo Expedito, filho do professor Maurílio. Eu sei quem é o professor Maurílio, sei. Dona Silva, conheço. Então, aquele moleque ficava de short, sem camisa, jogando na rua, com os dedos tudo arrancados dos tampos do dedo, jogando bola descalço. Já vi muito aquele moleque, já. Conheço aquele menino. Eu conheço, já vi muito ele aqui, já. Tem novidade nenhuma, eu sei quem ele é. Muitos, por te conhecer, acham que nada mudou. Talvez para alguns parentes, uma tia, uma avó, você continua sendo sempre o menininho. Talvez até para a mãe. É sempre o meu bebezinho. Olha lá, que lindinho. Agora, para outros que já viram você pecando, você continua sendo pecador. E te acusam. Agora você quer vir andar de Bíblia no braço. Você está querendo ir para a igreja. Eu te conheço, rapaz. É? Acompanha comigo o último livro da tua Bíblia, Apocalipse 12:10. O último livro, Apocalipse 12, apenas o verso de número 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem foi diante de Deus falar mal ou tentar extrair algum mal da vida de Jó? Esse é o acusador. Este é o acusador. Por isso, o apóstolo nos orienta: a nossa luta não é contra carne
o sangue, mas contra as potestades e a hostes malignas. Satanás é o nosso acusador. E eu gosto de brincar com as palavras que diz: quando o diabo não vem pessoalmente, manda os empregados. E às vezes esse empregado pode ser a boca do vizinho, a boca do amigo de trabalho, a boca de um parente. Não à toa o Senhor Jesus repreendeu o apóstolo Pedro, que foi boca de Satanás num certo momento, onde Cristo tinha o seu projeto de cruz, de obra, redenção e salvação. Aí o Pedrão chega e fala assim: não, Senhor, o Senhor não vai morrer não, eu vou lutar pelo Senhor. Sai de reto, Satanás, some daqui, Pedrão, deixa eu cumprir minha obra, rapaz. Você não entendeu? Todo aquele que atrapalha a sua caminhada com Cristo deve ser repreendido. Está sendo boca de Satanás. Mas por que você vai na igreja? Precisa todo domingo? Não. Sai, Satanás. Comida eu preciso todo dia? Eu preciso de Deus todo dia. Uma vez por semana é pouco alimento. Saiba disso. Ninguém aqui come uma vez por semana. Por isso que o pastor sempre está pegando no pé dos irmãos, perguntando: tu lê Bíblia todo dia? Por que arroz e feijão é todo dia e Bíblia uma vez por semana? Errado. Ah, você pode até viver com uma alimentação por semana, mas você vai viver debilitado, fraco. Espiritualmente, você pode se alimentar uma vez por semana, mas vai ser uma vida fraca, frágil, sem condições de repreender o acusador. E o acusador, por conhecer o seu passado, o diabo sabe o que você fez no verão passado. O diabo sabe o que você fez no verão passado. E ele vem te acusar. Gostou dessa, baixinha? E aí ele manda alguns alto-falantes do Satanás perturbar a nossa vida. Porém, com Jesus, o texto nos diz que ele foi desprezado. O texto nos diz que ele foi ignorado pela sua origem, pela sua pobreza, talvez pela profissão do pai carpinteiro, não muito importante, por ser ali gente comum da cidade. A gente tem mania de valorizar o que é de fora, né? Você já chegou num grupinho de amigos, na igreja já vi muito isso. Aí vem um intercâmbio cultural, aí vem um gringo lá dos States, vem até um argentino, serve, um chileno, um mexicano, mas caiu um estrangeiro no meio do povo, todo mundo quer falar: oi, tudo bom? Eu explico também. Você explica aqui comigo, fala aqui comigo. E todo mundo quer conversar, quem sabe, parece que atrai, rapaz. E eu que nunca expliquei nada, eu ficava fora da rodinha. Falei: esse gringo está roubando as meninas de nós. As meninas tudo quer falar inglês com eles. E o burro aqui, ignorante, que não sabe inglês, fica raspando dedo. Mas não era só por causa disso. É que parece que o diferente atrai. E Jesus não era diferente, ele era dali. Ele era comum. Ele era mais um da turma. Então ninguém viu nada especial nele. Apesar que alguns creram, lógico, o verso 2 nos fala isso. Prestaram atenção, mas não sei até se creram, mas ouviram. Porém, o que Deus quer nos dizer por essa noite, que apesar de você ter nascido em Tupi Paulista, crescido em Tupi Paulista, você não é mais um no meio da multidão, você é especial para Deus. Porque Jesus nasceu em Nazaré, ele era como um daqueles, humanamente falando, mas ele não era, ele era o Senhor, ele é o Cristo. E muitos daqueles ali perderam a oportunidade
de se prostrar aos pés do Senhor. Mas hoje, o Espírito Santo habita em você. Você não é mais um no meio da multidão. Você é especial. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você não é especial para dizer para o outro que ele não é especial. Não é isso. Isso chama-se arrogância, prepotência. Isso não pertence ao povo de Deus. Eu quero dizer que você é especial porque você tem algo diferenciado, especial, fazendo parte da sua vida. Você agora é filho do Senhor. Você agora faz parte como ramo enxertado na videira. Agora você faz parte da família de Deus. Antes não fazia, mas agora faz parte. Podemos não ter sucesso e reconhecimento, fama dos amigos, parentes, mas todo reconhecimento vem de Deus. Deus sabe quem você é. Deus sabe a missão que Ele te deu e se você tem cumprido. Você é especial para Deus, você é especial para essa igreja, você é especial para cada um de nós que aqui estamos. O verso 6 fala que admirou-se Jesus da incredulidade daquelas pessoas. Jesus se admirou da incredulidade. E aí tem essa frase famosa no verso 4: Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Talvez você não tenha muito crédito. Tem alguém da tua família que não dá muita moral para você. Não exija não, porque essa é a estatística de Deus. Tem alguém que não acredita no seu potencial profissional. Tem alguém que não acredita no seu potencial econômico. Sempre tem alguém, e vai existir, com certeza vai existir gente que não acredita que você se converteu. Tem gente que não acredita que você mudou de vida. Teve gente que me conhecia dos meus pecados passados, e um dia falou para mim: eu duvido que o Leandro vai ser pastor. Eu sei quem ele é. Sabia mesmo, verdade. Estava errado, não. Só duvidou, duvidou do que Deus pode fazer em mim, em você, em qualquer um de nós. Amém? Essa pessoa não duvidou do que o Leandro é capaz de mudar. Não fui eu que fiz. Se dependesse de mim, eu estava lá na lama do pecado de novo, que nem pouco que volta para o chiqueiro depois do banho. Se dependesse de mim, eu voltava. Mas essa pessoa duvidou do que Deus pode fazer. E tenho dó dessa pessoa, porque ela continua a mesma até hoje. Não se arrependeu dos seus pecados. Tem gente que vai duvidar de você. Eu tive alguns que duvidaram de mim, da minha fé, do meu ministério, até mesmo dentro da família. Você está querendo reconhecimento de alguém? Não perca tempo com isso. Talvez os de fora vão te reconhecer, mas mesmo que ainda não reconheça, não te aplaudam, não precise. Toda glória, toda honra é dado a Cristo, e tudo é para Ele. Você não precisa de honra, você não precisa de glória, você não precisa de aplausos. Você precisa de se manter na sua missão de cristão, exercer os seus dons e os seus ministérios. Por fim, o que Deus pediu para você não pode parar. No verso 6, depois de Jesus se admirar da incredulidade daquele povo, e diz, pregar, insistir com alguns, outros falaram: esse aí não vai lá, ele é filho do Zé, o Jean Maria lá, sei lá, quem sabe, alguns acusaram ele, isso aí é um filho bastardo da Maria. Já pensou? Você não serve para nada não.
Pode vir alguma coisa boa dessa terra? Não pode. Lá do fim do mundo, de Tupi, pode sair alguma coisa boa? Não pode. Mas Jesus não deu ouvido para a incredulidade. E termina o verso 6 de uma maneira supimpa. Para ser bem uma gíria moderna. Supimpa. Não é verdade? Você nem sabe, nunca falou isso na tua vida, né? Supimpa é mais antigo que eu. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus termina essa cena, essa passagem, do mesmo modo que ele começou. Versículo 2: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Versículo 6: percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus não parou de fazer o seu trabalho, porque os outros não creram nele. Jesus não deixou a sua missão, porque alguém não creu nele. Crer ou não crer, se creu, amém, vinde, vinde benditos do meu Pai. E os que não creram, afastai de mim para o fogo eterno, larga para lá. Mas a tua missão vai continuar, a tua fé vai continuar, a obra de Deus na tua vida, Deus vai continuar se você continuar com Ele. Ninguém pode impedir o que Deus tem para você, a não ser você mesmo. Ninguém pode impedir o que Deus tem para você, a não ser você mesmo. Só se você não quiser. Por que ninguém pode impedir? Porque o que Deus faz, você se submete em obediência, não tem ninguém maior para impedir isso. Ninguém é maior do que o nosso Deus, amém? E se Deus está fazendo, se Deus é por nós, ninguém será contra nós, ninguém. Se Deus está comigo, quem pode me impedir? Ninguém. Se alguém desiste da caminhada, é porque não tinha esta convicção de que Deus estava fazendo, de que Deus é maior. Deus é maior. E aí a gente tem que lembrar, quando o assunto é força, lembrar do Davizinho diante daquele Golias. Não Sansão, que nem eu falei semana passada, lembra? Coitado, coloquei a Sansão no texto errado. E quando Davi olha para o Golias, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não vai em nome dele mesmo. Davizinho sabia quem o chamou e por que ele estava ali. E mesmo que o gigante o afrontasse, baixinho, anãozinho, você vai morrer hoje, eu vou pisar na tua cabeça, esmagar, igual pisa num pote de gelatina. Falou, rapaz, não afronta meu Deus, não. O que Deus pediu para você não pode parar. O primeiro chamado de ser cristão, o chamado de salvação, ninguém pode tirar de você. A sua salvação, depois que ela foi cravada no seu peito, não há quem possa apagar. A sua fé, tentam nos apagar a fé, tentam nos tirar a fé, mas se Deus te deu, você tem permanecido nela, ninguém pode tirar. Os ministérios, os dons, no máximo que pode ser feito é esconder os dons e os talentos, mas ninguém vai tirar. Se Deus te deu alguns dons para orar, para pregar, para interceder, para operar milagres, para dar palavra de sabedoria e de conhecimento, para falar em línguas, interpretar as línguas, diabo, ninguém pode tirar isso de você.
Por isso, saiba e permaneça. Ninguém pode tirar o Espírito Santo que habita em você, mas você pode entristecê-lo. Ninguém pode tirar o Espírito de Deus que habita em você, mas você pode entristecê-lo com seus próprios pecados. Ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer e o que Deus te deu, a não ser você. Se você já pensou em parar da fé, se você parou e pensou que não dá para continuar, não dá para continuar crendo em Deus, porque Deus não fez o que eu quero, o que eu preciso, o que eu pedi, então hoje é tempo de se arrepender e dizer: Senhor, me perdoa, eu quero continuar contigo. O que o Senhor já me deu, na verdade está aqui comigo, eu só preciso continuar. Eu só preciso crer, só preciso obedecer, porque todas as suas promessas estão válidas, ainda são válidas. E hoje é dia de dizer para você: permaneça com o Senhor. Permaneça com o Senhor, porque Deus nunca te abandonou. Jesus, o nosso Deus, nunca abandona ninguém. Deus opera a sua justiça, exorta, disciplina, mas isso não é abandono, muito pelo contrário, a disciplina de Deus prova a presença de Deus, o cuidado, o zelo, o pastoreio de Deus. Quando Deus disciplina, Ele está apenas corrigindo por amor. E Deus quer te dizer nessa noite: filho meu, venha, eu já te dei muitas coisas, vamos caminhar juntos. Você é meu filho, você é minha filha, vamos permanecer. Eu já te dei dons e talentos, exerça, me obedeça, use as ferramentas espirituais que Deus já colocou nas suas mãos. Saiba que tu és filho e filha minha, a salvação é tua, mesmo que alguns duvidem, mesmo que alguns não creiam, mas você tem que ter essa certeza e esta convicção. Alguns não acreditam em você, mas eu, o Senhor, acredito, porque eu te gerei, eu te escolhi, eu te conheço, e os seus pecados eu já perdoei todos eles. E mesmo que haja um acusador, eu sou o que te defende. Se algum te acusar, e vão te acusar, diga que eu já te perdoei.